eu vou falar com vocês, na verdade, um resumo de um livro, que é o livro de um apologeta cristão chamado James Sire. O título do livro é este aí, O Universo ao Lado. E nesse livro, O Universo ao Lado, James Sire, ele fala a respeito de cosmovisão, ele conceitua a cosmovisão, e ele estabelece 8 perguntas fundamentais que ele considera que são perguntas que nós devemos fazer para todo tipo de proposta, todo tipo de ideia, né? Então, por exemplo, dentro de uma proposta pedagógica, qualquer que seja ela, esta proposta pedagógica ela deve responder a estas questões. Porque, à medida que ela for respondendo a estas questões, nós vamos perceber que tipo de fundamento esta proposta tem. Se ela é uma proposta teísta cristã, se ela é uma proposta naturalista, se é humanista, se é existencialista, e por aí vai. Ou seja, à medida que nós respondemos às perguntas fundamentais, né, que ele chama, nós vamos então conseguir estabelecer a visão de mundo cristã. E a ideia dele é que, uma vez que nós conseguimos ler as várias visões de mundo e contrapô-las à visão cristã de mundo, nós somos capazes de aproximar aquelas que são mais próximas, né, das Escrituras e, ao mesmo tempo, rejeitar aquelas que estão mais distantes das Escrituras, né? Então, é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Eu vou apresentar para vocês um resumo dessas 8 perguntas fundamentais e eu vou utilizar 3 cosmovisões. A teísta, que é a nossa cosmovisão, a deísta, que eu vou explicar, né, o que significa esta visão deísta, e a naturalista, que eu também vou explicar. E a gente vai fazer assim, para cada pergunta, nós vamos ver as 3 respostas, ok? E vocês vão perceber como que é interessante que exatamente você percebe a visão que o teísta tem, que o deísta tem, que o naturalista tem, vocês vão perceber que são visões diferentes, são visões discordantes, né? E é isso que, na cosmovisão, nós temos de fazer, ler o mundo com os óculos das Escrituras. Esse é o ponto fundamental. Mas antes de entrar aí no nosso conteúdo, eu queria deixar com vocês o versículo 3 do Salmo 11. O versículo 3 do Salmo 11, ele faz uma pergunta, que é a seguinte: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Destruídos os fundamentos, que poderá fazer os justos? Esta pergunta ela é muito interessante, né? Salmo 11, versículo 3, o Salmo de Davi. Muito interessante porque Davi faz exatamente a pergunta que todos nós deveríamos fazer quando tratamos de visões de mundo. Porque o que são as visões de mundo em geral? Elas estabelecem fundamentos. Mas, quando essa visão de mundo é uma visão não cristã, o que ela faz com os pressupostos cristãos? Destrói os pressupostos cristãos. Então, a pergunta de Davi é: bom, se nós destruirmos os fundamentos basilares, bíblicos da fé, se nós destruirmos a nossa crença em Cristo, os nossos pressupostos básicos, o que nós vamos fazer? Que poderá fazer o justo, né? Então, esse versículo e essa pergunta nos leva a esta reflexão importante. De fato, eu preciso perguntar a tudo aquilo que eu ouço, as propostas que me são feitas, as teorias que me são apresentadas, eu preciso perguntar: esta teoria, ela combina com a Escritura ou ela contraria a Escritura? Essa ideia, ela está de acordo com a palavra de Deus ou ela está em desacordo com a palavra de Deus? E isso nós devemos fazer em todas as áreas da vida, né? Esse modelo educacional que determinada escola adota está de acordo com a palavra de Deus ou não? Esse modelo político que tal partido defende está de acordo com a palavra de Deus ou não?
as relações econômicas que este país adota estão de acordo com a palavra de Deus ou não? Então, quer dizer, isso vale para todas as coisas, né? Os cientistas, eles estão agindo conforme um cientista deve agir, que é descobrindo as maravilhas, as belezas da criação, e eles estão buscando Deus nas suas descobertas ou não? Ou eles estão promovendo o homem, a razão? Então, tudo isso são perguntas que nós devemos fazer para responder a esta questão de Davi. Será que nós estamos sobre fundamentos corretos, não é? Ou nós estamos numa areia movediça, nós estamos no barro, não é? E em qualquer momento nós podemos deslizar e cair. Então fica aqui esta breve meditação, né, neste versículo, e nós vamos fazer uma oração também, para que a gente então entre no nosso conteúdo aqui. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos estudar temas tão importantes, tão basilares, que nos ajudam a compreender a visão de mundo a partir da Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor se revelou a nós exatamente para que nós pudéssemos saber mais a respeito de Ti, conhecer mais o Senhor e desse modo, ó Pai, nos conhecermos também, conhecermos os nossos dilemas e examinarmos a todas as coisas conforme o padrão de Tua palavra. Por isso nós te pedimos, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude nesta aula, para que possamos aprender um pouco mais sobre este tema da cosmovisão e sabermos escolher entre diversas cosmovisões aquela que de fato é a cosmovisão de acordo com a Tua palavra. Que o Senhor nos fale, que o Senhor nos ensine, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos, como eu disse, falar sobre o universo ao lado, fazendo uma apresentação destas três cosmovisões, as cosmovisões teísta, deísta e naturalista. Primeiro, o James Sire, logo aí no nosso segundo slide, ele dá um conceito sobre cosmovisão, mostrando o que a cosmovisão ela leva em conta, né? O que ela considera. Então ele diz aí o seguinte: toda cosmovisão, toda, né? Repare que não é só a cosmovisão cristã, toda cosmovisão considera os seguintes problemas básicos. Toda visão de mundo vai pensar nestas questões: a natureza e o caráter de Deus, ou daquilo que também nós chamamos de realidade última. Então, toda religião, toda forma de ver o mundo pensa a respeito de um Deus, certo? De um Deus, da natureza da divindade, né? E o que é esta realidade última, né? O que ele chama de realidade última? É aquilo que é o princípio de tudo, não é? Então, o que deu origem a todas as coisas? Então, por exemplo, a ciência naturalista, que ignora Deus, ela vai buscar a origem de todas as coisas, não é? Então, ela está fazendo a mesma pergunta que nós cristãos fazemos: onde tudo começou? Mas a visão que a ciência tem, a visão naturalista, é uma visão, nós vamos ver daqui a pouco, que é diferente da visão das Escrituras, da visão cristã de mundo. Mas a pergunta é a mesma: onde tudo começou? Qual a origem, né? Depois ele diz, a natureza do universo. Então, o que é o universo? Como ele surgiu, não é? Haverá um fim ou não? O universo será destruído ou não? A natureza da humanidade. Então, quem é o homem? O que é o homem? Para que serve o homem, né? Aquelas perguntas que às vezes as pessoas brincam, né? Quem nós somos, para onde vamos, não é? Quer dizer, pensar a humanidade. O que acontece a uma pessoa quando ela morre? Então, uma questão da vida após a morte. Então, há teorias, há visões de mundo que entendem, por exemplo, que não há uma vida depois da morte, né? Há teorias que entendem que a pessoa morreu, acabou,
ela simplesmente, né, deixou de existir. Será que é assim mesmo? Não é? Como que a palavra de Deus fala sobre isso? A base do conhecimento humano, ou seja, como que o ser humano conhece as coisas que ele conhece? Como o ser humano é capaz de tirar conclusões das coisas, né? A partir do que ele vê, a partir do que ele analisa. A base da ética, ou seja, onde estão os valores? O que é certo e o que é errado? Essa é uma pergunta fundamental, porque dependendo da visão de mundo que alguém tenha, ele vai dizer que uma coisa é errada e outra é certa. Diferente de outra visão de mundo que vai inverter e dizer, não, isso não é errado. O errado é esta outra coisa. Então, certo e errado. E, por último, o significado da história, né? Então, o que é a história? A história ela é uma série de eventos que acontecem por acaso, não é? Ou não. Ou a história é uma série de eventos com propósito, eventos ordenados, coordenados, que servem a um propósito. Então, o Sayre aqui, ele apresenta estas perguntas básicas, né, que para ele toda cosmovisão leva em conta. Então, qualquer tipo de visão de mundo, por exemplo, se você pega uma visão de mundo materialista, que é a ideia de que não há Deus e nós vivemos neste mundo e o que realmente importa é o que está aqui, que nós podemos pegar, podemos ver, não devemos nos preocupar com coisas que estão além deste mundo. Então, preocupação com alma, vida eterna, Deus, essas coisas não fazem sentido para nós, porque nossa vida ela é terrena, né? Assim pensam os materialistas. Então, veja, como que os materialistas vão definir, por exemplo, o homem? Então, eles vão definir o homem como simplesmente um ser que surgiu a partir de um processo evolutivo, né? Porque não foi criado. Porque, para ser criado, eles têm que pensar em um Deus, né? Não há Deus, então, surgiu de um processo evolutivo e é um ser que evolui, né? A partir do processo da evolução natural. Nós competimos uns com os outros e o mais forte vai sobreviver, né? E como nós competimos, de acordo com o materialismo? Nós competimos exatamente pelo poder que nós vamos ter de conquista, né? E, segundo eles, como nós vamos conquistar? Com o que é material. Então, quem tem mais dinheiro, né? Naturalmente tem mais poder, e quem tem mais dinheiro vai, então, oprimir quem tem menos dinheiro, para que ele continue com muito dinheiro e dando as regras finais ao jogo, né? Então, por exemplo, a teoria marxista, que é uma teoria materialista, ela pensa exatamente assim, né? Por quê? Porque a visão de mundo de Karl Marx é uma visão materialista. Marx não considerava a existência de Deus, não considerava a transcendência, essas coisas. Então, para fazer sentido, ele teria mesmo que construir uma filosofia bastante terrena, bastante material, né? E assim vai. As demais teorias também, todas elas vão responder aos problemas a partir destas perguntas aqui fundamentais, ok? Então, o que é que nós vamos ver agora? No terceiro slide, nós vamos começar a ver estas perguntas. E aí, como eu disse a vocês, eu escolhi 3. No livro do Sayre, ele escolhe mais. O livro, se não me engano, tem 11 ou 12 capítulos. Então, para cada capítulo é uma cosmovisão, né? Então, se você olhar o livro, você vai ver que ele tem outras visões de mundo que ele coloca, muito interessantes, inclusive, mas eu peguei essas 3 porque elas são as mais, digamos, comuns, ou talvez as maiores, né? Ou as que se aproximam, assim, são mais fáceis da gente perceber essas diferenças. Bom, teísmo, com T, né? De Theos, que é Deus, deísmo, com D, de dado, e naturalismo. Bom, o teísmo, com T, de Theos, é o que nós cremos, é a crença em um único Deus, certo? Criador dos céus, da terra, de tudo que existe. Então,
Teísmo é a nossa posição aqui no quadro. Deísmo, com D, é uma teoria que crê na existência de Deus, crê que Deus criou todas as coisas, mas eles creem que Deus não interfere mais na nossa realidade. Ou seja, Deus criou, Ele é todo-poderoso, ninguém briga com isso, mas Ele agora se ausentou do mundo. Ele deixou o mundo andar conforme as suas próprias regras, os homens fazem o que querem fazer, e esta bagunça que há no mundo é exatamente pelo fato de que Deus não interfere, certo? Esta é a proposta deísta. Deus é poderoso, criador, mas está assentado no trono sem interferir na nossa realidade. Então, para eles, tudo que existe aqui, somos nós que produzimos, ok? Provavelmente. Exato, provavelmente sim, Odair, porque essa ideia de que Deus está ausente nos dá mais poder, exatamente, o homem se torna mais poderoso, né? Tanto no que diz respeito à culpa, então quer dizer, o que está acontecendo de ruim é culpa nossa, Deus não tem culpa das coisas que acontecem, né? Então, vou dar um exemplo, aconteceu um tsunami. Não, Deus não tem nada com isso, de acordo com o deísmo. Deus não tem nada com isso. Isso aí é problema do homem, foi o homem quem alterou o clima e o homem que tratou mal a natureza, e por isso o homem agora está pagando as consequências, né? Deus está lá quietinho, não coloque Deus nisso, ele não tem culpa, não culpe Deus, a culpa é sua, né? E do mesmo modo, o processo de busca de Deus depende de você. Porque Deus está lá e, se você quiser, você vai acessá-lo, né? Então, o deísmo, ele coloca um Deus que não interfere na nossa realidade, ok? O naturalismo é a visão que nós poderíamos, resumidamente, dizer que é a visão da ciência, a ciência moderna. Porque o que é o naturalismo? O naturalismo é analisar as coisas naturais, os fenômenos naturais. Então, a ciência moderna, ela é naturalista, porque ela se ocupa das coisas que são naturais, nas relações biológicas, nas relações humanas, né? Então, a nossa ciência é uma ciência naturalista, é uma ciência que não se preocupa ou não se ocupa com uma visão de Deus, né? É uma visão estritamente natural. Então, por exemplo, a teoria evolucionista, ela ilustra bem isso. A teoria da evolução, ela não considera a existência de uma criação. O surgimento do homem veio a partir de um processo natural, né? Natural de evolução. Ok? Então, nós temos teísmo, que é a nossa posição cristã, deísmo, que é uma posição que crê na existência de Deus, mas ele não interfere, e o naturalismo, que exclui Deus, exatamente para que o homem possa ser o descobridor das coisas naturais, ok? Então, a primeira pergunta aí no slide, né, no terceiro slide, a primeira pergunta é: o que é realidade primordial? Ou seja, o que é real mesmo? Em outras palavras, o que existe, né, de verdade? Então, aí nós temos as três posições que estão resumidas. Eu resumi, né, para que vocês possam entender. Então, para o teísmo, que é a nossa posição, a nossa visão de mundo, nós cremos que a realidade primeira, a realidade primordial, é exatamente o Deus que é infinito, pessoal e é revelado nas Escrituras Sagradas, correto? Esse Deus, ele é triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é transcendente porque ele está fora da sua criação, mas ao mesmo tempo ele é imanente porque ele está na sua criação por meio de Cristo, certo? Ele habitou entre nós. Ele é onisciente, soberano e bom. Veja que todas essas afirmações aí nós concordamos com elas, subscrevemos, não é assim? Tudo isso aí nós temos, inclusive, nos nossos símbolos de fé, né, nas nossas confissões. Deus é a realidade primeira. Então, para nós, o que é mais importante? Deus. Se Deus não existisse, nada existiria. Agora veja o deísmo.
como eu adiantei para vocês, eles creem que existe um Deus, mas veja, esse Deus agora ele é transcendente. Ele não é mais imanente. Ele está fora da criação e nós não temos acesso a ele. Ele é a causa primeira. Criou o universo, em seguida deixou esse universo funcionar por conta própria. Então, no deísmo, Deus, portanto, não é imanente. Ele não veio, por exemplo, em Cristo. Então, eles não creem em Cristo, certo? Porque Cristo, para o deísmo, seria só uma pessoa inteligente, como um Sócrates, talvez, né? Um grande filósofo, um grande homem, mas nada a ver com Deus, nada a ver com a divindade, né? Deus não tem nada a ver com esse mundo. Então, ele não é imanente, ele não é triuno, porque teria que acreditar em Cristo. Ele é totalmente pessoal, né? Soberano sobre os assuntos humanos e nem providencial. Aqui é o que ele não é, né? Então, ele não é triuno, não é totalmente pessoal, não é soberano sobre os assuntos humanos, nem providencial, certo? Ou seja, é exatamente aquele Deus que não interfere na criação. Está lá, criou, mas deixou as coisas acontecerem. E para o naturalismo da ciência? Bom, a realidade da ciência é qual? A matéria. O que é a matéria? As coisas deste mundo, visíveis, né? É o vírus, é a árvore, é o homem, são coisas visíveis, coisas tangíveis. A ciência não considera Deus. A matéria existe eternamente e é tudo que existe, só há matéria. Certo? Não há coisas fora de Deus. Então, a conclusão qual é? Não há Deus. Percebe? Então, aqui você tem 3 modos de ver a realidade primeira. Para o crente, a realidade primeira é Deus. Para o deísta, a realidade primeira é Deus, mas com esta ressalva de que ele está à parte. Para o naturalista, Deus está fora. E a realidade são as coisas naturais, é a matéria. Ok? Nada transcendente. Então, discussão sobre alma, sobre valores, não, nada disso existe. Os valores, eles são construídos. Aliás, nós vamos ver isso aqui mais à frente, né? Segunda pergunta, está aí no 4º slide. Qual é a natureza da realidade externa? Isto é, qual a natureza do mundo à nossa volta? Bom, para nós cristãos, a realidade exterior, né, externa do nosso mundo, é o cosmo, o universo criado por Deus, ex nihilo, ou seja, do nada. Foi Deus que criou todas as coisas a partir do nada, a fim de operar com a uniformidade de causa e efeito em um sistema aberto. O que é isso? Ora, Deus, ele cria o universo, cria todas as coisas com a sua palavra, e ele agora opera essa criação de acordo com a sua santa vontade. Por que ele diz aqui sistema aberto? Porque não é um determinismo. Deus está governando ainda as coisas, né? Deus continua nesse processo de criar a partir do seu governo. Já os deístas não. Os deístas dizem que o cosmos foi criado por Deus, ok, mas ele é determinado. O que é isso? É como se fosse uma engrenagem que vai funcionar somente daquele jeito. Ou seja, o que tem que acontecer, vai acontecer, porque o sistema não permite esta interferência divina, ok? Então é como, imagina um relógio, né? O relojoeiro, ele cria o relógio, ele dá corda e deixa funcionar. A engrenagem vai funcionar independente do relojoeiro, certo? Não há uma interferência do relojoeiro ali, né? Então, foi criado com a uniformidade de causa e efeito em um sistema fechado. E aí, olha só que interessante que o Sayre coloca. Nenhum milagre é possível. Por que os milagres não são possíveis? Porque se não há Deus que interfere, não há sobrenatural no mundo, nada fora daquilo. É o que nós chamamos, então, de determinismo, né? O que é o determinismo? É aquela ideia de que nós somos, é como se fôssemos robôs, né? Ou marionetes na mão de Deus. Quer dizer,
O determinismo, ele acredita que o que tem que acontecer, vai acontecer. Não como nós cremos na doutrina dos decretos, de que Deus já determinou todas as coisas, mas na doutrina dos decretos, nós cremos que Deus utiliza os nossos meios. Não é algo fechado. Deus utiliza os nossos meios, inclusive os nossos erros. Né? Deus usa os erros dos homens para cumprir o seu propósito, certo? No sistema fechado, não. No sistema fechado não tem opção, você é simplesmente um robô mesmo, é uma máquina, uma engrenagem que vai cumprir o propósito daquele sistema, ok? E a ciência, o naturalismo? O naturalismo acredita que o universo ele existe como uma uniformidade de causa e efeito em um sistema fechado. Mas veja que aqui Deus está excluído, que é exatamente como a ciência ela acredita, né? A ciência acredita que as coisas vão acontecer porque, naturalmente, elas têm que acontecer. Por exemplo, os vírus, eles passam por processo de mutação, porque essa é a natureza do vírus. Então, não há uma lógica, a lógica é uma lógica interna do próprio sistema. Então, eles não creem, por exemplo, que Deus simplesmente escolheu que o ano de 19 e 20 fosse um ano crítico em relação à Covid-19. Não. Isso aconteceu porque, em algum momento, em algum lugar, o vírus resolveu acelerar o processo de mutação e aí, né, cumpriu a ordem natural das coisas. Então, não há Deus. O sistema ele vai agir de acordo com a própria naturalidade, né? Vocês veem, por exemplo, que a medicina ela opera muito dessa forma, né? Então, quando o médico ele tem uma visão naturalista, ele diz para você, ele chega e diz, olha, a pessoa, o quadro é este, e não há mais o que nós possamos fazer. Por quê? Porque o sistema é fechado. Então, ele entende que se os sinais vitais eles estão perdendo força, se há um quadro, não há reversão, né? Porque para haver reversão deveria haver um milagre, e o milagre é uma intervenção externa, né? É Deus vindo para operar. E a ciência não pensa nisso. Então, o médico ele vai simplesmente dar uma visão natural. Olha, para a medicina é isso, né? E pronto. Então, é bastante material mesmo, bastante terreno. A terceira pergunta, que está aí no slide 5, o que é o ser humano? Olha que interessante, né? O que é o homem? Então, para nós cristãos, os seres humanos são o quê? Nós somos criados à imagem de Deus, semelhança de Deus, portanto, nós temos o quê? Personalidade, somos pessoa, não somos robôs, né? Não somos máquinas, somos autotranscendentes, ou seja, nós temos a capacidade de pensar coisas que são do mundo de Deus, do mundo divino, somos inteligentes porque Deus nos deu, temos moralidade, que são os valores que nós cultivamos, temos o senso gregário, ou seja, comunidade, nós gostamos de estar juntos uns dos outros, e temos criatividade, né? Nós não somos, por exemplo, como robôs que operam simplesmente conforme a lógica. O deísmo crê o quê? Os seres humanos, embora sejam pessoais, né, porque foram criados por Deus, mas agora eles fazem parte desse relógio do universo, que é o determinismo. Então, nós estamos aqui simplesmente cumprindo uma lógica determinista, né, que vai acontecer e não há nenhuma mudança de rota. O naturalismo, a ciência. Os seres humanos são máquinas complexas. A gente ouve as pessoas falarem isso, né? O ser humano é uma máquina, né, complexa. A personalidade é uma inter-relação de propriedades químicas, físicas, que ainda não entendemos por completo. Isso é o que a ciência diz. Por exemplo, quando duas pessoas se apaixonam, ali não tem nada de propósito de Deus para a ciência. Ali o que existe é simplesmente uma ligação química, né? Uma questão ali química, psicológica, temperamental, né? Que não tem nada a ver com questões relativas a Deus. Slide 6, o que acontece com quem morre? Para nós, a morte é o portal para a vida com Deus e para o seu povo. Ou então, o inferno, né, que é a separação completa. Em última análise, a morte satisfará as aspirações humanas. Os deístas creem que os seres humanos podem ter vida ou não, além da existência física. Então, para alguns, tudo vai acabar mesmo, vai voltar ao pó e acabou, né? Para outros,
pode existir. E a ciência? A ciência entende que a morte é a extinção da pessoa, da individualidade. Morreu, acabou, né? Não há mais vida ali. Tanto isso é verdade que os procedimentos médicos, por exemplo, para atestar o óbito de alguém, são critérios científicos, né? Então, uma pessoa que tem uma morte cerebral, por exemplo, ela tem todo um protocolo para esperar as 48 horas, fazer os testes, né? Então, tudo isso é pensado a partir de um protocolo metodológico da ciência. Porque o ser humano ali, ele morreu, né? Quer dizer, os sinais vitais pararam, a máquina parou, então, chegou a hora. É igual um carro, né? Parou de funcionar, você tem que trocar o motor. Então, para a ciência, é isso. Quinto, né? Slide 7. Por que é possível saber, conhecer alguma coisa? Nós cremos que nós podemos conhecer porque o próprio Deus nos deu essa capacidade. E tendo Deus criado o mundo conforme a sua inteligência e nos dado inteligência, nós temos condições de conhecer as coisas, né? Os deístas não. Os deístas creem que o homem só vai conhecer a partir da razão autônoma, inata. Nós somos humanos, somos melhores do que os animais, e por isso nós temos uma razão mais elevada. E por isso, somente por isso, por uma questão de termos uma racionalidade acima da média, nós somos capazes, então, de conhecer as coisas. Ok? E o naturalismo também entende que é a razão humana que vai conquistar o conhecimento, mas pelos métodos da ciência, né? Então, a ciência tem o seu método científico, o seu método de conhecimento, ela vai aplicá-lo para conhecer. 6, slide 8. Como sabemos o que é certo ou errado? A questão ética que você colocou daí, né? Então, como saber o que é certo ou errado? Como que o homem toma decisões? Para nós, crentes, a ética é transcendente e se baseia onde? No caráter de Deus. Então, como é que eu vou saber que uma coisa é justa? Em Deus. Como é que eu vou saber que uma coisa é bela? Em Deus. Deus é o dono destes valores, né? E Ele nos comunica estes valores nas Escrituras. E nós, quando lemos a Escritura, nós sabemos o que essas coisas são. O deísmo entende que essa ética ela é revelada de maneira geral pela criação. Então, assim, nós temos contato com a criação e a criação nos diz o que é razoável ou não fazer. Então, você imagina, por exemplo, que, olha, não é bom nós matarmos uma pessoa, porque se eu mato, alguém vai querer me matar também. Então, é preferível não matar para eu não ser morto. Então, veja que é uma ética que não tem nada a ver com Deus, é uma preservação humana. Eu vou me preservar para que o outro me preserve. Então, é um acordo, né? É um acordo que nós fazemos. Deus não faz parte desse universo moral. E no caso do naturalismo, da ciência, a ética está relacionada apenas aos seres humanos. Então, não há uma preocupação numa ética relacionada a outras coisas, apesar de que hoje existem grupos, mas aí é muito mais ligado à questão ideológica, né? Que fala de respeito aos animais, respeito, né? Mas aí já é uma questão do homem agindo em favor, né? Mas eles próprios, os animais, eles não têm uma ética, eles não elaboram valores, né? Nós elaboramos. Então, para o naturalismo, essa ética ela é puramente uma convenção humana. Então, o que é bom para nós? Né? O que é útil nós fazermos? É bom que a gente faça isso agora? Nossa sociedade ela suporta, então isso é o certo. Né? Ela ignora valores em relação ao que Deus pensa ser certo, né? Ou errado. Penúltimo, slide 9, qual o significado da história humana? Para onde a história vai nos levar, né? Essa é uma pergunta importante. Nós cristãos cremos que a história é linear, ou seja, ela tem um princípio, um meio e um fim. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas, Ele governa e haverá um fim, que é o retorno de Jesus Cristo, né? O juízo final, a consumação. Os deístas creem que a história é linear, porque tudo já está determinado, né? A partir do momento que Deus criou,
Mesmo assim, o significado dos acontecimentos históricos ainda precisa ser entendido pela razão humana. Quer dizer, o homem ele está aqui nesse mundo, sabe que está aqui, mas ele não sabe muito bem o que ele está fazendo aqui. Então, ele precisa descobrir, certo? Porque Deus não está aqui para falar com a gente. Então, nós temos que descobrir, certo? Os cristãos não creem assim. Os cristãos creem que Deus está aqui, falando pela palavra. Então, nós sabemos o que é a história. Eles dizem não saber o que é a história porque Deus não está aqui para falar. Como é que você pode dizer que alguém é salvo, por exemplo? Não é? Você não pode falar isso, porque... Não é porque a história ela não tem um... Deus está quieto lá, nós vamos morrer aqui e acabou, né? Não há... O mundo é nosso. Né? Deus criou e deixou para nós. Vamos então administrar, vamos aproveitar. O naturalismo, que é a ciência, então crê que a história é o fluxo linear de eventos ligados por causa e efeito, né? A lógica da ciência mesmo. Então, por exemplo, se o homem ele destrói as florestas, isso vai causar um impacto global. Então, por exemplo, a ideia da crise climática, né, passa por isso aqui. Então, o homem interfere, atrapalha o organismo da Terra e isso vai causar problema para nós. Então, a ciência ela não em nenhum momento ela considera propósito, por isso que está aí, né, sem um propósito abrangente, porque não há um propósito. As coisas vão acontecendo naturalmente. Então, é causa e efeito. Então, por exemplo, a gente joga lixo na rua e entope as saídas, então, quer dizer, vai ter enchente mesmo, é natural, né? Então, não há explicações sobrenaturais, transcendentes, divinas, né? Tudo está neste mundo aqui. E, por último, essa pergunta ela é talvez a mais importante delas, porque envolve os compromissos que as pessoas assumem, né? Ou seja, o que é que nós guardamos no coração, que de fato vão guiar a nossa vida, né? Para o teísmo, nós cremos então que a nossa vida é buscar primeiramente o reino de Deus, ou seja, glorificar a Deus, né? E usufruí-lo, que é exatamente a primeira pergunta do nosso catecismo. Nós vivemos para a glória de Deus, esse é o propósito da vida cristã. Para o deísta, aqui tem até deístas frios e deístas quentes, né, que o James Sire coloca lá. Os frios usam a razão autônoma do homem para determinar seu objetivo na vida. Então, assim, bom, o que é um deísta frio? É aquele que entende que eu construo o propósito da minha própria vida. Não é Deus que interfere, eu simplesmente estabeleço que eu quero viver para tal coisa. E aí eu vivo para aquilo. Eu quero viver para o trabalho. Eu vou viver para o trabalho. Eu quero viver para a minha família. Eu vou viver para a minha família. Então, o deísta, como Deus não está aqui presente, então para ele não há essa escolha a partir do que Deus quer. Eu escolho, né? Os quentes podem refletir sobre o compromisso com um Deus, né? Veja que não necessariamente o Deus pessoal, de certo modo pessoal, e determinar seu objetivo de acordo com o que acreditam satisfazer a esse Deus. Então, quer dizer, eles imaginam um Deus, né? E eu preciso acreditar em um Deus, eu tenho que acreditar em alguma coisa. As pessoas não falam isso? A gente tem que acreditar em alguma coisa, tem que ter fé. Então, essa crença geral, né, que você até falou, daí, é mais ou menos por aí. Então, as pessoas creem assim num Deus que está aí, que pode ser alcançado, mas não creem no Deus pessoal, triuno, em Cristo, não é? Imanente, que está aqui, que me guia. Elas creem no Deus que existe, está por aí vagando aí, né? E quando eu preciso dele, eu posso ir lá e buscá-lo, né? E a ciência, o naturalismo, em si não implica nenhum compromisso central específico por parte de qualquer naturalista. Antes, os compromissos centrais são adotados involuntariamente ou escolhidos pelos indivíduos. Quer dizer, se a questão é científica, então a própria ciência vai determinar, a partir do comportamento neuronal do indivíduo, por exemplo, o que ele vai ser e o que ele vai fazer. Há indivíduos que têm predisposições neuronais para determinadas áreas, né? Outros para outras. Então, é a ciência que vai determinar isso aí, né? Os valores, as inclinações. Deus não tem nada a ver também com isso.
Bom, então o que é que nós vimos aqui, né? Brevemente, nós vimos 3 cosmovisões e vimos as respostas que essas 3 cosmovisões dão a estas 8 perguntas. Como eu disse a vocês, o Sayre coloca outras, né, visões de mundo, e ele entende que nós podemos usar qualquer outra visão de mundo para fazer o mesmo teste. Basta você perguntar o que determinada corrente, determinada teoria, determinada filosofia, determinado partido responde a respeito disso, né? Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você diga assim, o que é como que a filosofia política do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, como que a filosofia deles responde, por exemplo, a respeito da existência de Deus, da realidade última, primordial. Então, você pode investigar isso, você pode perguntar, né? Não, nós cremos em Deus, ou não, para nós não há Deus, tudo é... Quer dizer, você vai fazendo o teste, entendeu? Como que o PL pensa a respeito de quem é o homem? O homem é um produto, tal. Não, o homem é criado por... Quer dizer, você vai fazendo esses testes. Claro que nenhuma... E aí que está a grande questão, né, da cosmovisão. Vocês vão perceber que quando nós fazemos este teste, nenhuma cosmovisão que não seja a cristã vai conseguir responder a estas perguntas plenamente. Algumas vão se aproximar mais, outras vão se distanciar mais, mas nenhuma vai responder à questão. Então, por exemplo, infelizmente, já que eu toquei na questão da política, né, muitas pessoas confundem, por exemplo, o cristianismo com o pensamento político conservador. E a pessoa acha que conservadorismo é a mesma coisa que cristianismo. Não é. Claro que existem muitos valores do conservadorismo que são próximos do cristianismo, muitos. Mais do que, por exemplo, o progressismo. O progressismo está mais distante do que o conservadorismo. Isso é verdade, isso é fato. Agora, eu associar o cristianismo ao conservadorismo, aí já é demais, entendeu? Porque só o cristianismo pode responder a estas perguntas de maneira satisfatória, né? Só o cristianismo consegue dar essas respostas. Se você pegar qualquer outra religião, qualquer outra filosofia de vida, ou política, ou ideológica, você vai ver que ela não será suficiente para responder estas 8 perguntas básicas, né, que vão nortear, segundo James Sayre, as nossas visões de mundo. E aí eu quero encerrar, então, citando aqui o texto da Confissão de Fé, né, que, aliás, nós temos trabalhado aqui na nossa igreja, aos domingos, e o capítulo 2, parágrafo 1, diz assim: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, verdadeiramente remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado. De modo algum terá por inocente o culpado. Olha só que definição maravilhosa. Então, de acordo com o teísmo, né, que é a nossa perspectiva, este é o Deus em quem nós cremos. Então, se você pergunta para um deísta, por exemplo, ele jamais vai concordar com você de que Deus, por exemplo, como aqui está escrito, né? Ele por exemplo, ele interfere, cheio de amor, gracioso, misericordioso. Esses valores não estão presentes, porque ele é autônomo, ele é uma causa. Ele não é um ser pessoal que se relaciona, né? Se você pergunta a um naturalista, ele vai dizer, não, Deus não existe. Né? Isso aí é bom para quem quer ter fé, para quem quer, mas isso aí eu não acredito nisso, né? Então, quer dizer, cada visão de mundo vai apontar para uma resposta. E aí, meus irmãos, a pergunta
que a gente precisa fazer, né? Que é muito importante a gente fazer, é exatamente a seguinte. Tá, sabendo de todas estas questões, né? Como eu devo, então, me comportar? Aí a gente volta para o Salmo 11:3. Nós temos um fundamento, que é a palavra. Esse é o fundamento cristão. A visão de mundo cristã, ela é representada pela palavra. Então, onde nós devemos buscar as respostas para estas questões? Na palavra. Tá, mas a palavra não vai me dizer necessariamente, com todas as letras, em qual candidato político eu tenho que votar, por exemplo. Não vai. Mas ela vai te dar princípios, ela vai te dar um olhar, uma visão correta do que é o homem, do que são as relações humanas, de quais são os valores mais importantes para essas relações. E aí, com base nesses princípios, você vai escolher o melhor candidato que se adequa exatamente a estes princípios. O candidato que você escolheu é o candidato perfeito, ele vai salvar o mundo? Não, ele é um ser humano, e tem falhas absurdas, grosseiras, é um pecador, talvez nem crente seja, e vai precisar da graça de Deus para ser salvo, mas, ainda assim, pela graça comum, pela imagem de Deus que há nele, ele consegue se aproximar mais do ideal da visão cristã do que o outro, por exemplo, que tem visões mais afastadas, né? Então, é para isso que serve a cosmovisão, né? O nosso curso, que é Cosmovisão e Cultura, serve para isso, para que a gente possa analisar as músicas que nós cantamos, os filmes a que nós assistimos, os políticos em quem nós votamos, né? As relações humanas que nós temos com as pessoas, para que a gente aprenda a conversar com aqueles que pensam diferentemente de nós, porque às vezes você está conversando com uma pessoa e você acha que ela está usando o mesmo vocabulário que você, ela não está. Às vezes você está falando de graça em Cristo, ela entende graça como uma outra coisa, né? Por quê? Porque a visão de mundo dela pertence a um outro modelo um outro modelo. Então, por isso é importante, sabe? Nós trabalharmos as cosmovisões exatamente para que possamos focar naquilo que é mais bíblico, né? Então, esse é o ponto aqui, né? E com isso a gente encerra, então, a nossa aula, né? E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né, da gente poder falar sobre isso. Vamos fazer mais uma oração, depois a gente encerra a gravação e talvez responda algumas questões de vocês. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, por esta noite, por o Senhor nos dar essa graça de podermos juntos conversar sobre esse tema. Que o Senhor nos ajude, para que, em nome de Jesus, tenhamos a visão correta das coisas criadas pelo Senhor, e assim também saibamos como responder àqueles que pedirem a razão da esperança que há em nós. Dá-nos graça, abençoando-nos, abençoando esses irmãos que participam deste curso, que o Senhor, em nome de Jesus, possa nos agraciar com o conhecimento que vem de Tua Palavra, tornando-nos cada vez mais aptos para discernir aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que deve ser afastado de nossas vidas. É em nome de Jesus que nós te pedimos, agradecidos. Amém.